Boa noite a toda a galera aqui no SBT. Valeu, telespectador, telespectadora. Também chegamos com mais um Ninho da Coruja, o seu programa de quarta-feira após o Otávio Mesquita. Falar aqui agora de algumas profissões que sempre estão com a gente aqui. Pessoal que fica nas cozinhas, cozinhando aí, assistindo a gente, muito obrigado. Muito obrigado a você dos aplicativos também, tamo junto aí. Muito obrigado das fábricas também que ficam ligadões aqui no Ninho da Coruja. E hoje o nosso convidado é um campeão. Ele é conhecido como professor, mas também poderia ser chamado de estrategista das quatro linhas. Técnico com currículo respeitável, já comandou Flamengo, Vasco e Red Bull Bragantino. Com a experiência de quem já foi jogador, ele viveu de perto os bastidores mais intensos do futebol brasileiro. Chega mais que Maurício Souza é o convidado de hoje do Ninho da Coruja. Maurício Souza, seja bem-vindo. Você ganhou recentemente o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo RB Bragantino. Seja bem-vindo, Maurício. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Fomos felizes agora, na segunda-feira a gente acabou conquistando o título do aspirante, né, sub-23. Muito feliz por isso. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a disposição de vir nessa porcaria aqui, né? Pô, obrigado, velho. Obrigado. Ele falou, pô, velho, será que ele vem? Ele veio mesmo. E seu passo ficou mais caro, porque você foi campeão ainda, né? Mas baseado nisso, Maurício, você é um cara que já... Você é um cara do futebol mesmo, você é um campeão das divisões de base, você já trabalhou... por exemplo, no Botafogo, que foi onde você começou, Flamengo, essas coisas todas, mas é mais difícil trabalhar com a molecada? Qual a faixa etária mais fácil de trabalhar? Aquele moleque adolescente, punheteiro, desgraçado, fica te enchendo o saco, não é o moleque que acha que já sabe tudo, ou é mais fácil trabalhar com aquele jovem mais maduro que já passou da fase do juvenil, já com 20 anos? Como é o último trabalho que você fez? Eu acho que é mais fácil trabalhar com um jovem mais maduro, né? Essa faixa etária aí de 20 é um pouco mais tranquila. E eu gosto mais porque é um lance mais competitivo, né? Você insere um pouco mais a competitividade dentro dos garotos. Então, eu prefiro, mas eu passei por todas as categorias. Eu trabalhei com garoto até de 9 anos de idade. Então eu trabalhei com 9, 11, 13, 15, 17, depois 20. E agora, por último, 23, né? Ah, o 23. No 23 tem até jogadores que estão afastados do time, né? Muitas vezes que ficam para não perder o ritmo de jogo jogando no 23. Você acha que jogar no 23, por exemplo, porque quando a gente é menino... na época, eu desisti porque eu não consegui perder peso. Quando eu tinha até 15 anos, eu tinha experiência de ser jogador de futebol, mas eu tinha 128 quilos com 15 anos. Aí eu falei, não dá. Era quase a bola, né? Quase a bola do Play Center, né? Essa é uma idade limite que o cara tá lá, ó. Então tá acabando o tempo. É assim, eu sempre fui defensor do 23, não nesse modelo que existe no Brasil. E eu acho que 23 é muito, né? A Europa, ela faz 19 e 21, né? O Red Bull Bragantino, ele tinha, né? A gente vai falar, eu acho que tá terminando o módulo, mas ele tinha um módulo, diferente de alguns outros times. Por exemplo, o time que nós jogamos, o Botafogo, afinal, teve um módulo e encerrou. Então tinha muitos jogadores na equipe profissional que estavam ali, que eles chamam de G3, G4, alguns da equipe sub-20, eles fizeram uma composição para poder disputar a competição. Então é o que você falou, os jogadores que estavam no profissional. No nosso caso, não. No nosso caso, são jogadores que vêm do 20, a gente serve também ao profissional, a gente fica na transição, a gente serviu o 20 e serviu o profissional. Mas existia um modo, existia uma categoria, eles eram realmente atletas do sub-23 do Red Bull, entendeu? Mas o que você falou acontece, nesse caso, de muitos jogadores que estão no profissional descerem para jogar o sub-23, ou não estão tendo oportunidade lá,
Só que a gente no Brasil, essa competição, ela ficou um tempão sem existir. Ela existiu durante um tempo e parou. E voltou esse ano. Teve esse ano. Tanto é que o Red Bull ele tem um módulo, mas ele disputava a Série A3, né, do Campeonato Paulista, e disputava a Copa Paulista. E aí teve o campeonato agora no final do ano, o Brasileiro de Aspirante, que foi muito legal. Antigamente, nas décadas de 90, até o meio do ano da década de 2000, nós tínhamos os campeonatos de aspirantes e normalmente os jogos aconteciam antes dos jogos principais, né? Aqui no Morumbi tinha Clássico São Paulo e Palmeiras, antes tinham jogos de aspirantes, no Rio a mesma coisa, isso acabou, né? Hoje praticamente encerrado. Eram as preliminares, né, que chamavam. As preliminares. Aqui também eles falavam aspirantes e preliminares, era bem legal assistir, chegava mais cedo. Aspirinas? Não, aspirantes. Aspirantes. A chegar no profissional. Exatamente, ou que estavam lá, tinham que trabalhar, enfim. Mas, Maurício, a tua carreira, ela é muito rica, né? Você trabalhou no Botafogo, você já disse Flamengo também. Você começou no futsal também, é isso? Eu fui atleta de futsal, né? Comecei jogando futsal, depois fui atleta de futebol de campo. Sim. E quando eu parei, eu me formei em educação física, comecei a trabalhar com futsal e eu tinha um sonho de ser treinador de futsal, eu queria ser treinador de futsal, porque eu era sou apaixonado pelo futsal. Mas o Rio de Janeiro, o futsal parou de desenvolver, era uma coisa difícil, as competições de adulto foram terminando, foram ficando bem pequenas e tal, e eu queria algo maior. Então, o clube onde eu trabalhava fez uma parceria com o Botafogo e eu acabei sendo convidado a ser treinador do pré-mirim, que é o sub-11 do campo do Botafogo, né? E ali eu transitei do salão, mas eu já tinha feito uma carreira legal no futsal e tal. Aí eu transitei e comecei a ser treinador de campo, né? E isso começou em 2010 para 2011. E as coisas foram acontecendo na minha vida de forma muito rápida no campo. Em 2011 eu era treinador do mirim, em 2014 eu era treinador do sub-20 e auxiliar do profissional com o Eduardo Húngaro, né, no Botafogo. A gente foi campeão nesse ano, a gente foi campeão sub-20. Em 2016 eu saio do Botafogo e recebo um convite para ir pro Flamengo. E vou pro Flamengo, onde eu fico até início de 2022. Eu ia iniciar o Carioca, eu já tinha iniciado em 20 e em 21. O Carioca, que a equipe profissional mesclava com a equipe de sub-20, né? E em 21, final de 21, eu já estava no profissional novamente, auxiliar da casa, e que o treinador era o Renato Gaúcho. E acabo no início do ano sendo demitido. A justificativa era que o Paulo Souza chegou e não queria nenhum membro de parte técnica na comissão, e eu acabei sendo demitido. Eu vou para o Atlético Paranaense, fico no Atlético Paranaense um tempo também como auxiliar da casa, profissional. Saio do Atlético Paranaense, tenho a proposta para ir para o Vasco, dirigir, né, a equipe profissional na Série B. Saio do Vasco e fico um tempo desempregado e vou para o Madura United da Indonésia até maio desse ano. Como é o nome da equipe? Madura United. Madura United. Nome diferente, né? E aí recebo a proposta para vir pro Red Bull. Desculpa. Nada. Não, a gente já vai falar da sua história na Indonésia, inclusive, que deve ter muitas particularidades. Eu tava vendo o Campeonato Brasileiro, né? O intervalo do jogo do Palmeiras contra o Botafogo. O Palmeiras tomou um sacode de 3-0 do Botafogo, e eu tava vendo alguma coisa que falaram do jogo do Criciúma. E eu vi aquele jogador, o Netinho de Paula, que jogou no Palmeiras. Netinho não, Patrick de Paula. Patrick de Paula, perdão. Patrick. Tá um pouco tarde pro Netinho se profissional. Fala, Netinho virou jogador? Perdão, Patrick. O Patrick de Paula, ele tá no Criciúma e reserva do Criciúma. Ele foi chamado no segundo tempo. E eu até, fazendo um comparativo, eu tô lendo o livro daquele Djokovic, e às vezes, você acha que o fator cultural, por exemplo, o cara ele treinava numa época de guerra, numa montanha, na região dele, no caso. Você acha que o fator do Brasil, um país que, no caso ocidental, um país que oferece muitas oportunidades, quando o jovem começa a ganhar dinheiro, ele ganha muito dinheiro, colabora para o jogador ter essa queda tão grande? Porque a época quando ele saiu do Palmeiras, as pessoas falavam, nossa, vendeu essa revelação e tal, e o Palmeiras soltou ele muito rápido para o Botafogo, e no Botafogo não atendeu as expectativas. Também teve muitas polêmicas. Você acha que o que acontece com um jogador desse nível, tecnicamente alto,
que se perde? Você que trabalha muito com garoto. Eu acho que quem está em volta, né, pode ajudar ou atrapalhar nesse caso, né? O Patrick teve uma particularidade, isso não quer dizer, né, que tenha sido o fator, né, da carreira dele ter dado uma declinada, mas ele teve uma lesão séria no Botafogo, ficou, se não me engano, 8 meses sem jogar, ele ganhou peso, ele quando voltou não conseguiu mais, e quando ele vem do Palmeiras pro Botafogo, ele vem titular, vem jogando, vem atuando. Eu joguei muito contra esse garoto na base, ele no Palmeiras e no Flamengo, a gente faz uma final de 2019, ele e se não me engano ele é do Rio de Janeiro também. É do Rio. Ele foi revelado naquela Copa das Favelas. Foi, exatamente. E dali ele foi pro Palmeiras, né? Isso. Como você falou, o jogador agora, sem dúvida nenhuma, tá muito precoce, né? Os atletas estão ganhando muito dinheiro e estão tendo muitas possibilidades muito precocemente. E isso acaba tirando um pouco da ambição, né? Daquela coisa de você continuar batalhando para você poder galgar coisas melhores e quando você, de repente, se resolve financeiramente, para uns não cessa, né? Porque eu trabalhei num clube, eu trabalhei no Flamengo durante um período e eu tive com aquele time lá, eu sempre falo que os caras respeitavam demais o escudo do Flamengo, mas respeitavam demais o nome que eles carregavam atrás da camisa, porque quando a coisa não ia bem, eram eles que iam ser cobrados. Eram eles que era difícil de embarcar no aeroporto, quando saía para chegar, né? Então, agora, o staff conta muito nesse momento para esse tipo de situação, né? Mas você tem toda a razão. Mas, então, o entorno do jogador, o staff, que muitas vezes tem aquela coisa sequiosa, eu quero só a grana e não liga para o garoto. E os clubes, né, assim, pelos quais você passou, ele tem essa preocupação, porque o menino muitas vezes ele chega, na maioria das vezes ele chega cru, como o Diguinho falou, culturalmente ele chega abaixo, né? Os clubes têm essa preocupação em trabalhar a mentalidade do jogador, você sente isso ou larga, por exemplo, na mão de você que é um treinador sub-20, ó, resolve a parada aí, ou existe ali todo um aparato? Os grandes clubes, os clubes reveladores, os grandes clubes de investimento mesmo, de massa, eles têm todo um departamento completo, com assistência social, psicóloga, tem tudo muito, muito rico para desenvolver o atleta. Mas sem dúvida nenhuma que cada atleta ali, é duro que eu vou falar, mas é verdade, cada atleta ali corresponde a um cifrão. Isso aí a gente não pode negar. Sim. Entendeu? A partir do momento que ele não entrega mais resultado, ele vai seguir a vida dele. Tanto é que o cargo político que mais brigam quando vai eleger um presidente de clube é a base. Exato. Os caras, nossa, a base deixa na minha mão. Exato. E o que acontece muitas vezes é que quando você elege um presidente de clube, ele tem 6 anos de mandato. Né? Normalmente ele tem 6 anos de mandato. Se você for olhar para o garoto de 13 anos, ele nem vai chegar, esse presidente de repente nem vai chegar aqui, né? Com ele no profissional, onde realmente vai dar o resultado. Mas, por exemplo, como eu falei, esses clubes de massa, eles têm todo o departamento muito completo para isso, entendeu? Então, hoje existe uma preocupação muito maior com o desenvolvimento mental, né? Para que a gente tem visto muito atleta buscando ajuda por conta da pressão. Então, assim, existe uma preocupação muito grande dentro dos clubes para que o atleta consiga desenvolver, sobretudo mentalmente, que ele consiga aguentar essa pressão. Então, estão sendo preparados para isso. Porque está muito precoce, está muito imediato, entendeu? E assim, eu já tive uma vez um simpósio onde um cara fez um questionamento muito legal. Esse cara fui eu, muito inteligente. Nossa, é sério, eu falo sério, arrumei uma briga, que eu demonstrei muita inteligência. Eu li um livro da NBA e eu falei assim, os atletas da NBA, eles só entram na quadra porque eles vêm de uma escola forte, essas coisas todas, né? E tem um documentário do Stephen Curry que ele não vai para a faculdade, ele já vai jogar no Golden State Warriors. E ele, mesmo no Golden State Warriors, que tem aquela coisa do sentimento de você honrar daquela escola que veio, ele terminou a faculdade já um pouco mais velho depois que ele faz sucesso no Golden State Warriors. Você acha que é muito difícil implementar isso no Brasil? Porque, como você falou, é a briga muito hoje maior do cifrão do que propriamente do ser humano, né? Do atleta.
em si completo. Porque o atleta não é só a técnica. A gente tem casos igual o Valtão, né? O Valtão com 130 quilos tá jogando e tá passando vergonha, vamos ser honestos, tá feio de ver. E tinha Mas capacidade gigantesca. Gigantesca, jogou só no Porto, jogou na Europa, jogou fora. Isso você vê muita dificuldade, você que é um cara que tem uma molecada, de implementar isso no Brasil? Na verdade, já existe. Os clubes hoje, volto a falar, os clubes de investimento, todos eles incentivam os garotos a ir para a escola. O Red Bull Bragantino... Mas você tinha que obrigar, se dar uma chinelada todos no eles moleque, são... não é? Mas existe caso e caso. Eu vou explicar um pouquinho por quê. Porque também, a culpa não tá só nos clubes. Eu acho que tá até menos nos clubes, porque os clubes, como assistência social, existe... Eles querem que os atletas estudem, eles cobram a presença, mas muitas vezes a família não cobra, muitas vezes a família não liga. Muitas vezes a família entende que ele vai ser jogador de futebol e não quer que nada tire o foco disso, nem a escola, é uma cultura completamente diferente. Eu presenciei, Caramba. eu presenciei casos de pais chegarem no clube e falar, ó, ele não quer estudar, ele não vai estudar, não precisa estudar. E é jogador de alto nível na base, de alto nível mesmo. E que o clube vai fazer o quê? Sabe? Vai liberar esse jogador? Não liberou, né? E ficou milionário. Então, assim, por mais que o clube exige, porque você tem que estar matriculado para você poder jogar, só que muitas vezes não é o clube, é a família. E entendeu? a figura, muitas vezes também, Maurício, do empresário. Que ele faz ameaças. Você, no seu tempo trabalhando com base, você deve ter convivido com muito empresário ali no entorno, assistindo treinamento, vendo. Esse cara também seria fundamental chegar para o menino e falar, olha, você precisa estudar. Você tem técnica e tal, mas isso aqui é obrigatório. Também esses caras, né? Principalmente. Eu não consigo generalizar. E assim, hoje em dia é praticamente proibido em todos os clubes que alguém veja os treinos. É somente a comissão, né? As pessoas que trabalham lá, não fica aberto para pai, para torcida, para empresário, para ninguém. Ninguém vê treinos. Os CTs são todos cercados para que ninguém possa ver os treinos, né? Justamente por conta disso. Antigamente ficava o pai vendo treino, e aí tinha aquelas reclamações, aqueles problemas. E hoje em dia os CTs são fechados para isso. Tem muito empresário que incentiva, que pensa no todo, né? Pensa na formação integral realmente do garoto, mas tem muitos que não, né? E assim, toda profissão tem o lado bom e o lado ruim, entendeu? Por isso que eu falei, quando a gente citou aqui o Patrick, que é, na minha opinião, um jogadoraço, eu torço para que ele consiga reencontrar o melhor da forma dele. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente, muitas das vezes, quem tá em volta acaba atrapalhando e corroborando para que isso aconteça. Mas é o caso, por exemplo, que é o caso mais inexplicável, até a gente já falou algumas vezes entre a gente aqui, o Patrick não tá indo naquele gráfico para baixo igual o Luan. O Luan ficou 4 anos no Corinthians e ele não conseguiu demonstrar absolutamente nada, né? E aí tem até uma entrevista num podcast do Juliano falando que o fator externo, que ele teve problema familiar, não sei o quê. Se essa estrutura que a gente está falando aqui fosse dada a ele no início, isso não teria acontecido. E o Luan é o mesmo caso dele. O Luan ele chega no futebol um pouco mais tarde. Ele não pega essa base que você está falando, um menino de 8, 10, 12 que viveu dentro do clube. É mais ou menos um caso bem semelhante. É difícil a gente cravar, né? Assim, eu sei de casos também de que atletas que oscilaram na carreira para baixo, voltaram e conseguiram readquirir uma boa forma. O Luan realmente foi um caso, um desperdício, porque era um jogadoraço que ele fez no Grêmio, né? Ele, se eu não me engano, ele chegou a ser melhor do Brasil, né? Na seleção também. Foi o melhor da América, né? Foi o melhor jogador da Libertadores 2017. São coisas que acontecem assim que a gente não consegue identificar todos os motivos, né? Só quem realmente está presente, está vivenciando ali o que esse rapaz está sentindo. De certo, o que hoje existe uma preocupação muito grande é com o mental deles, né? com a forma como eles estão levando a vida depois que realmente ganham muito dinheiro e as cobranças que existem, que são muito grandes. O jogador de futebol realmente ele tem uma vida, ele ganha muito dinheiro e muitas vezes ele tem uma vida bem privada, né? Porque ele não pode fazer muita coisa porque ele é cobrado, né? Então, assim, não é fácil. Eu sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o Luan. O que eu sinto é que ele... Eu já perguntei uma vez para um jogador de futebol por que você gasta 1 milhão num carrão. Porque é um dos poucos momentos de prazer que eu tenho na vida.
É ir pro treino com o meu carrão. Porque às vezes 1 milhão também nem vai fazer cosquinha nele. Eu sou a Sim, favor do também. cara começar a ganhar bem, todo mês comprar uma Isso. Ferrari, porque aí ele vai ter motivação pra comprar outra. Ô Maurício, hoje você tem um trabalho aí longevo na base. Você acha que os clubes estão aproveitando bem os jogadores de base? Porque às vezes aqui, principalmente em São Paulo, a gente tem a impressão, vou dar poucos exemplos aqui, o Wesley, que saiu recentemente do Corinthians, o Murilo, você tem o Beraldo no São Paulo, alguns outros jogadores. Parece que a gente faz o rascunho para o europeu desenvolver. Existe um abismo na preparação. E esses jogadores, normalmente, eles ficam muito fortes. São jogadores que desenvolvem bastante. Existe uma diferença muito grande da formação daqui para lá? Eu canso de elogiar a base do Brasil. Eu acho que nós temos profissionais extremamente capacitados na base do Brasil. O que eu acho é que nós estamos sem processos, né? Eu acho que a gente está olhando para a base e está desenvolvendo muito mais coletivamente, pensando muito mais na parte tática do jogo do que propriamente no desenvolvimento individual daquele garoto, né? Eu acho que nós temos que respeitar um pouquinho mais as idades e entender em que momento eu começo a introduzir uma coisa mais coletiva, em que momento eu estou introduzindo uma coisa mais de desenvolvimento pessoal, técnico. Eu concordo muito com o mestre Telê, que falou uma vez assim, não adianta eu ter um time dar muita coisa tática, encher meu time, se o meu time não consegue executar tudo aquilo que eu vou fazer. O que eu acho é que aqui a gente nós estamos reproduzindo muitas das coisas que a gente faz no profissional, na base. A nossa preocupação está muito mais com os esquemas táticos, com o garoto entender um 4-3-3, entender um 3-5-2, do que propriamente eu desenvolver ele tecnicamente, né? Isso não quer dizer que eu vou estar dando só os treinos que eu fazia, não. No passado, as metodologias evoluíram, tá mais, né? As coisas estão mais bem elaboradas para isso. Mas para que isso aconteça, os clubes têm que ter processo. Não adianta eu chegar e contratar você para uma categoria, você para uma categoria, você para uma categoria, você faz o que você quer, você faz o que você quer, e você faz o que você quer. Eu não tenho um processo reto e que vai evoluir, sabe? Essa é a diferença, talvez a fundamental entre lá e aqui. Para mim é porque a gente cansa de disputar torneios fora aí, contra times da Europa, e a gente normalmente ganha, um torneio de base. Sim, normalmente a gente ganha, ou então a gente perde um ou outro. Principalmente de 17 anos para baixo. E hoje a gente não imagina um time brasileiro sendo campeão mundial, como foi Flamengo, São Paulo. É claro que eles são muito seletos, às vezes têm muito dinheiro, eles vêm aqui e pegam, né, de forma seletiva aqueles que eles realmente querem. Né? Então, assim, a gente ouviu muito falar no Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior ele foi para lá e ele evoluiu. O Vinícius Júnior, quando foi para lá, tinha 18 anos. Ele tinha gaps na formação dele. Ele estava melhorando um monte de coisas que ele foi melhorar a partir de lá. Pegaram ele com 18 anos, que era um jogador completamente pronto com 18. Óbvio, tem uma cronologia de evolução. Exatamente. Né? Então isso acontece com vários jogadores que estão em processo de formação, porém isso não nos isenta de culpa, na minha opinião, nesse processo. Eu acho que a gente está falhando aí. Mas você sabe, Maurício, eu vi uma entrevista, não sei se você conhece o Michael Bill, que ele trabalhou inclusive com o Rogério Ceni aqui no São Paulo, ele é um inglês, ele treinou bola recentemente... Ele que fazia as bolas paradas do Rogério? Isso, ele recentemente treinou o Southampton e o Celtic. Celtic não, o Glasgow Rangers. Sim. Nos últimos 3 anos, aí ele treinou esses 2 clubes. Ele fala exatamente o que você está falando, ele vivenciou aqui o futebol brasileiro, e ele fala, aqui na Europa a gente está mais focado em processos, a tática e a mentalidade. No Brasil existe muito uma questão tática e estão deixando de trabalhar a parte técnica, que você cita o Tele Santana. Esse registro é importante. Ele fala exatamente isso. Idêntico. Eu não tinha escutado ele falar, mas eu venho porque eu realmente passei por todas as categorias, né? E a gente quer ganhar tanto que a gente esquece dos processos, de como eu vou ganhar. Né? Eu também quero ganhar, eu acho que você não precisa dissociar a formação da vitória, eu acho que você consegue formar e ir ganhando, só que a importância, a gente nós estamos jogando mais até do que treinando, e em determinadas faixas etárias é muito mais importante eu treinar, eu corrigir do que jogar, entendeu? O que é o jogo aqui no Brasil, e eu acho que é uma coisa que
eu não tenho uma esperança que mude. Aqui no Brasil a gente valoriza demais a competição, numa faixa etária de 13, 14, a gente vai ver jogos de futsal, aí é loucura, entendeu? É uma loucura, é fogos, é pai brigando na arquibancada, e isso acaba trazendo uma necessidade de você ter que ganhar para ficar empregado muito grande. Não, você ia completar Não, que eu uma só coisa. queria saber uma coisa, porque você citou o Tele Santana, e o Tele Santana era um treinador que ele treinava a parte técnica exaustivamente. O Cafu, por exemplo, já deu diversas entrevistas onde o Tele fazia ele fazer cruzamentos aí até o sol raiar, né? E o Cafu fala, e o Tele ainda transformou o Cafu num meia. Né? O Cafu deixa o São Paulo jogando como meio campo, inclusive no Mundial ele atua assim, né? É o Vitor, o lateral. Era o Vitor, o lateral direito. E assim, hoje, as pessoas, quando vem o menino, querem que ele já chegue pronto no profissional. Né? E ali é o momento de trabalhar. Hoje o tempo na base, né? Hoje tem muitas competições. Se assemelha ao que está acontecendo no profissional, você tem esse tempo num sub-20, talvez no sub-17, sub-15, tenha mais um sub-20. O número de torneios ele é maçante, hoje é massivo? Para muitos clubes, sim. Para muitos clubes é um calendário parecido com o calendário profissional. Para muitos clubes é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, apesar que o Campeonato Brasileiro agora no Sub-20 ele diminuiu um pouco, né? Não está tão longo como já foi. A época que eu fui campeão, a gente fez, no Campeonato Brasileiro de 19 rodadas no primeiro turno, depois classificavam 8 para sair do mata-mata, enfim. Agora ele diminuiu um pouquinho, tá em grupos, mas se assemelha. Agora, o que acontece é o seguinte, realmente, quando o atleta chega no profissional, ele tem que chegar o mais bem elaborado, o mais bem formado possível. Principalmente nessas questões técnicas, né? E claro, porque o treinador profissional ele tem muito menos tempo. Ele vai ter menos tempo, porque lá vai ter a cobrança pelo resultado, lá vai ser uma coisa muito mais voltada para o lado competitivo. Então, se ele tiver que perder muito tempo com aquele atleta que tem dificuldade em alguma parte técnica específica, o fundamento do jogo, ele vai acabar trocando, entendeu? Então, isso é um trabalho realmente da base, mas é claro que a formação ela não para, ela vai continuar sendo lapidada no profissional. Falam que o ápice do jogador é os 28. 28 anos, 29 anos, exatamente. Então, Maurício, ele vai continuar. Falando, não é nem a questão do ápice, mas um time formado já, você pertenceu a comissões técnicas de grandes times. Recentemente, o Corinthians jogou contra o Flamengo, e a torcida, boa parte da torcida, principalmente agora que fica muito evidente na internet, pegou muito no pé de um jogador que, para mim, esse ano foi incrível para o Corinthians, que é o Rodrigo Garro, que é um meia raro de você achar, cara de bom passe e tal, jogos decisivos para o Corinthians, inclusive não ficar naquela zona de rebaixamento. Qual é a porcentagem do técnico dentro do campo? Porque tem hora que o técnico coloca a tática e o time parece que morre, os jogadores morrem. E o Flamengo jogou com um jogador a menos praticamente um tempo e meio. E o time do Corinthians não conseguiu chutar uma bola no gol, não conseguiu levar perigo para o Rossi, no caso o goleiro do Flamengo. Esse lapso, o treinador fica desesperado ali no campo. Existe qual que é a porcentagem de culpa do treinador e do jogador? Essa transpiração do jogador tem dias e dias. Nesse caso do Corinthians, não conseguiu dar um chute no gol. Dias e dias eu acho que tem sim. Eu não sei te dizer qual é o percentual de culpa de um treinador no resultado negativo ou no resultado positivo. Isso eu não sei te dizer. Eu sei dizer que o Flamengo era um time, nesse jogo especificamente, muito preparado para essas condições, jogar com um a menos e entender o que ele tinha que fazer lá para conseguir esse resultado. Agora, assim, eu trabalhei com um time bom, né? E time, para não falar ruim, não tão bom. Né? E é muito diferente. Quando você pega um jogador que ele resolve problema, que ele consegue te ajudar dentro do campo, porque ele tem qualidade para isso, a tua interferência no jogo ela é menor. Eu costumo falar que eu divido a minha interferência em 3 partes. No primeiro setor é muito grande, né, o tiro de meta ali é muito grande a minha interferência, o time vai fazer muito como eu quero. Setor 2 ali cai, mas ainda é muito alto, e no setor 3 ela vai diminuindo. Então, assim,
Onde é que estão os melhores jogadores? Onde estão os jogadores mais caros, aqueles que ganham mais? É no tercinal, é onde tem mais o improviso, é onde tem o goleador. Então ali, então assim, eu trabalhei com jogadores que chegavam nesse setor, os caras tiravam da cartola, conseguiam fazer coisas que a gente nem treinava, porque por mais que a gente tente treinar, a gente não consegue treinar todas as variáveis de um jogo. Então vai acontecer coisa no jogo ali que eles vão ter que tomar a decisão e resolver. Quando você tem jogador com capacidade técnica cognitiva que consiga fazer isso, é muito melhor. Né? Então, assim, eu acho que o time do Flamengo hoje é melhor que o time do Corinthians e estava muito preparado para neutralizar as ações que o Corinthians podia tentar para aquele jogo lá. E quais treinadores você trabalhou em comissões técnicas no Flamengo? Aliás, tem uma pergunta sobre essa da comissão do Flamengo. Você começa com o Jorge Jesus, né? Você tem, no mínimo, uma interação muito grande com ele, né? A relação ali, base profissional. Daí depois vem o Domenech Torrent. Sim. Aí vem Rogério Ceni. Sim. Aí na sequência vem o Renato. Não é o Renato, é o Renato na sequência. É o Paulo Souza. Paulo Souza. E depois o Renato. Isso. A transição. Não, Paulo Souza. Depois do Renato, é o Renato Paulo Souza. A transição, baseada na pergunta dele, do Jorge Jesus, que ganhou, que é uma baita de uma exceção à regra, aquela quantidade de conquistas. Foi muito difícil, porque o Domenech ele tem uma outra ideia, né? Não, é Torrent, não é Torresmo. Ele tem uma outra ideia de jogo, né, cara? Tá com fome. A relação com os dois, como que era? Foi um salto, assim, muito diferente? Você fala o quê? Da diferença do Jesus pro Isso, da sua relação com eles, porque provavelmente os dois foram consultar a base, conversa contigo também. Sim, o Jesus ficou um pouco mais tempo, né? E ele tinha lá as manias dele, o treino era fechado, mas a gente fez vários jogos contras e eu dirigi a equipe no Campeonato Carioca, do ano que ele saiu. A gente começou com o Sub-20 mesclado com algum jogador profissional. E como você falou, era uma característica bem diferente do Domenech, né? Jesus tinha uma linha de pensamento, tinha uma ideia bem diferente da linha do Domenech. Eu acho que isso causou um choque. Naquele momento estava difícil assumir o Flamengo, era bem difícil, por conta do que você falou. Jesus foi uma exceção, ele ganhou muita coisa, jogando de uma forma espetacular. Eu brinco falando que para mim foi o tipo mais europeu que teve no Brasil. Exatamente, também acho isso. Ele defensivamente era um espetáculo aquele time jogando, né? Já falei isso algumas vezes, o segredo dele não estava no ataque, apesar de ter Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, né, e Everton Ribeiro, mas o segredo dele estava na defesa, na consistência defensiva que levava várias vezes a partir de uma roubada de bola, a chegar num ataque muito rápido. E tinha jogadores muito diferentes na frente, realmente. Sim. O Domenech já era um jogo mais solto, já era um jogo mais posicional, uma coisa mais livre, mais jogador com muito mais autonomia dentro do campo do que com o Jorge Jesus. Isso criou um pouquinho de desencontro, né, nas ideias. Eu lembro que o Domenech, ele passou, desde a sua chegada até a sua saída, eu conversei alguma vez com ele, muito pressionado por jogar bem, pelos resultados, né? E aí, realmente, quando isso acontece, você se fecha porque você quer o tempo todo tentar. Mas o cara herdar um trabalho do Jorge Jesus, lógico que ele ia ser cobrado. Puta preguiçoso, ele foi mal. O Rogério também teve essa questão, né? Que quando sai, vem o Rogério, também tem essa questão do Jorge. O Rogério é um cara extremamente capacitado e conseguiu ter bons resultados no Flamengo, mas não foi fácil substituir. Até hoje, né? Qualquer treinador que assuma o Flamengo vive à sombra do Jorge Jesus. Então, mas é esse lance que eu tô falando, daquele negócio que eu dei exemplo do Corinthians. Os caras falam, por exemplo, que o Renato é muito bom de lábia. E o Renato perde um título pro Palmeiras da Libertadores num lance que é um... o Flamengo, para mim, foi melhor no jogo. Tem aquele gol do falam Davidson. que o Renato não dava treino. Isso não é verdade. Não, mas ele era um companheirão, ele falava a língua do atleta. Muito bom de grupo. Sim, sem dúvida. Ele é um cara adorado pelos jogadores, entendeu? Ele tem uma forma mais direta de trabalhar a equipe dele, entendeu? Um cara... essa história de que ele faz a aposta. Nem tempo tinha, né? Quando ele assumiu para dar treino. Era jogo de 3 em 3 dias. Acho que ele teve uma semana livre e foi muito. As pessoas não querem saber, mas eu cheguei depois, ele saiu e eu fiz os 3 últimos jogos. E eu, questionado, eu falei isso. Eu sei que não vai servir falar isso, porque as pessoas vão entender, achar que é desculpa, mas não era realmente.
não tinha tempo para ele criar nenhum tipo de comportamento, né? Porque o mais difícil para o treinador é todo treinador ter uma ideia. Se você amanhã for dirigir uma equipe, você vai ter uma ideia de jogo, você vai ter uma ou outra. Mas como a gente vai operacionalizar essa ideia? Como é que eu vou fazer essa ideia sair do papel e entrar na cabeça e na corrente sanguínea do jogador? Porque tem que estar na corrente sanguínea, ele tem que saber o que ele vai fazer. Isso eu preciso operacionalizar. Quando começou a montar isso aqui, vamos lá, ter uma ideia. E como é que agora está tudo bem operacionalizado e a coisa flui, não é isso? Flui com naturalidade. No futebol não é diferente. Eu tenho uma ideia e eu tenho que saber, eu tenho que ter tempo e saber como eu vou operacionalizar, que é o mais difícil, como eu vou operacionalizar essa minha ideia. O Renato não tinha tempo para isso. Então é que ele pegava o time, o Davi pegava os 10, levava para o campo 2, né? E ali ele trabalhava a equipe dele taticamente, ali, como ela ia jogar, como ele queria que fosse. Só que a equipe era uma equipe muito forte também, que ajudava muito. Como eu falei, uma equipe forte, experiente, te ajuda, né, a entender o que você quer. Né? E como você falou, eu acho que a gente foi naquela final, acho que o Flamengo foi melhor durante, sei lá, 80 minutos, infelizmente, naquela bola ali do Diego. Não foi o Diego, foi o Andrés. O Andrés Pereira. O Andrés dá uma tropeçada, né, e acaba o Davis fazendo gol. Mas, não, o Renato é um cara, na minha opinião, capacitado, é um cara muito mais voltado para a parte prática do que para a parte teórica, sem dúvida nenhuma, mas é um cara e muito bom de grupo, todo grupo. Eu queria sair com o Renato Gaúcho, jogar um videogame, beber. Ele é da hora, ele vai ser da hora. Eu gosto muito dele, sempre admirei ele. Eu gostei dele. Ele fazia novela. Eu gostei muito. Ele tava em tudo que era mesmo, né? Ele participava de várias novelas. É legal demais. As histórias são muito. E sempre em bordel. Né? A história a gente não pode contar todas aqui, porque... O Renato é demais. O campeonato carioca não tinha a força do campeonato paulista, por exemplo, até de forma de mídia. Mas ele, com aquelas apostas dele... O Rei do Rio, aquilo contaminava até São Paulo. Tu sabe que eu joguei contra o Renato? Eu fui até pro pessoal do América, né? Do Rio. Fui até pro pessoal do América. Eu joguei carioca contra o Renato, ele no Fluminense e eu no América. Depois eu mostrei a foto pra ele aqui, ó. Eu tava com uma cara assim, tentando dar uma porrada, ele era forte, paca. E tu dava porrada nele, ele falava palhaçada pra você dentro do campo, sabia? Se eu quiser, eu pego tua mulher. Eu falava, pega mesmo, bonito pra caramba. Tem uma jogada assim que eu tô indo pra dar nele, eu falei, pô, vou me machucar, que o cara é forte e bom de bola pra caramba. Eu joguei profissionalmente no América. Sofria. Tem uma história engraçada minha no América que era um treino, né? Era um treino lá, o treino ia começar um coletivo, ia começar com tiro de meta do time reserva, eu tava um time titular, de colete e tal, e aí o treinador mandou bater o tiro de meta, né? O goleiro bateu, eu tenho 1,74 m, nunca fui de primeira bola, ia pra segunda, eu era meio atacante, e o goleiro bateu o tiro de meta, e eu aqui posicionei pra segunda, aí o treinador parou, Maurício, você não tá marcando ninguém aí. Eu falei, pô, beleza, eu tava aqui, né? Dei 3 passos pra esquerda aqui, me posicionei, pulando, né? Mostrando que eu tava finzão. Eu tava começando o treino. Que era tiro de meta. Ia começar o coletivo. Bateu o tiro de meta, ela passou por mim. Ele, Maurício, você não tá marcando ninguém. Eu falei, não tava ali, não tava marcando ninguém. Eu tô aqui, não tô marcando ninguém. Eu vou vir pra cá, né? Mais uma diagonalzinha, 3 metros pra trás. Fiquei ali, bateu o tiro de meta. Ele, porra, Maurício, aí você não tá marcando ninguém de novo. Eu falei, porra, então não me fala onde eu fico, porque eu não sei. Ele falou, você não sabe não? Eu falei, não. Ele falou, então me dá o colete. Pô, escorreu uma lágrima de raiva aqui, cara. Perdi o colete no tiro de meta, no time titular. Falei, porra, que eu não sabia onde ficar no tiro de meta. Caramba. Ô, Maurício, você falou sobre ideia e como colocar na corrente sanguínea do jogador essa ideia. Eu vi algumas entrevistas recentes do Guardiola, do Klopp, do Hans Flick, né, alguns treinadores europeus, e cada vez mais essa questão do esquema, 4-2-3-1, 4-3-3, eu sinceramente não sei se isso entra na cabeça do jogador, e eles falam exatamente em ideias, né, que é o jogador, por exemplo, ele tá setorizado ali, vamos supor, tá com 3 zagueiros, que não quer dizer necessariamente que você vai jogar defensivamente, e esses caras entendem os deslocamentos, ele entende como ataca o espaço, ele entende o que ele tem que fazer. Você acha isso também, que hoje, não tô falando que caiu na
na obsolescência. Não, não é isso. Mas que os isso? esquemas... Essa palavra. Não. Nossa. Peraí, caramba. Olha, Você acha que o... olha isso. Olha, metade, 98% do nosso público não sabe o que é Mas tudo obsolescência. bem, Eu não procura aí no sei. dicionário. Eu não sei. Você acha que os esquemas, essa questão do número, ele tá morrendo ou ainda isso didaticamente para o jogador é muito importante? Não, eu acho que ele é importante, mas não acho que ele é primordial, entendeu? Eu acho que se você reparar, pelo menos as minhas equipes, eu gosto de estar variando esses números dentro do próprio jogo, porque eu entendo que um time para atacar, ele tem que entender como ele está sendo marcado, né? E a mesma coisa um time para defender, ele tem que saber como é que ele vai ser atacado. Então, quando o jogador ele consegue entender isso, né, dentro daquilo que você está treinando, dentro daquilo que você está passando para ele, de como você quer que eu jogue, como você falou. Eu tô jogando com 3 zagueiros, muitas vezes para ter uma linha de 3 na saída da bola do que para defender com mais zagueiros. Sim. Tem muito time jogando com 3 zagueiros para quando tiver a bola, ter uma linha de 3 e poder jogar de forma mais ofensiva ainda, liberando laterais, enfim. Mas eu acho que o número, eu até brinco, eu falo os números para mim que é a minha estrutura funcional. Os meus números, os jogadores vão estar nesse desenho de números e eles vão ter que funcionar dentro desse desenho. Entendeu? Então, hoje em dia é muito comum jogar no 3-2-5, né? Que são 2 volantes na frente dos 3 ali. Então, assim, são números realmente. Mas se essa estrutura for uma estrutura sólida, rígida, pô, calma aí. Eu já sei como é que é, eu vou marcar, já sei como é que eu vou marcar aqueles tronos. Então, isso tem que ser uma estrutura móvel. Ela tem que variar para um 2-3-5, ela pode variar. Não precisa ser uma coisa tão rígida. Um 4-3-3 pode virar um 3-3-4, entendeu? Mas é importante que eles saibam esses números para quando a estrutura variar, eles saberem onde é que eles vão se colocar dentro dessa estrutura. Ô Maurício, você tem uma passagem pela Indonésia. Você teve uma dificuldade muito grande na Indonésia, porque a Indonésia hoje no Instagram, por exemplo, tem muitos vídeos da Indonésia e da Índia também com uma questão de higiene de comida. Como é que foi essa sua passagem na Indonésia? Você sofreu? É verdade que muitos limpam a bunda com a mão, porque Depois manipulam verdade. os alimentos. Aí te dá um pãozinho, não dá um pão aí. É complicado isso lá mesmo. Então, tem locais que sim, né? Cidades muito pequenas, do interior, muito religiosa. É difícil. Eu morei numa cidade, porque o clube que eu joguei, ele tinha 2 sedes, né? Uma em Pamekasan, que era uma cidade muito pequena, religiosa, e que tinha um Pizza Hut na cidade. Não tinha nada de fora, era tudo era local. bem diferente daqui. Era bem diferente, que tinha pimenta em tudo, né? Caramba. Tinha pimenta no macarrão com salmão, por exemplo. Não que a minha esposa foi pedir um macarrão com salmão e aí ela detesta pimenta e veio apimentado. Ela falou, mas eu pensei pimenta. Ele falou, mas tá sem pimenta. Eu falei, não tá, tem pimenta, porque pra eles aquilo é normal. É igual entendeu? na Índia, então, a Indonésia, né? Os caras descem muita pimenta. Em relação a isso, mas eu acho que a questão de higiene, a Indonésia é melhor do que a Índia, né? A gente não vê daquela forma que a gente vê na Índia, a comida sendo preparada, daquele forma, é claro, é cultura deles, né? Muitas vezes eu passei por locais onde o peixe fica exposto, perto da estrada, ou seja, o carro passa, levanta a poeira e vai jogar em cima do peixe, mas tá tudo bem. O frango fica exposto. Um rato dá uma mordidinha no peixe. Tem. Eles, assim, não é que nem aqui, que a gente, tem um rato aqui, meu. Se tiver um rato aqui, a gente vai tirar o rato daqui. Lá não se incomoda com o rato, não. Deixa ele aí, não tem problema. Dá um amendoim pra ele. Dá um pouquinho de arroz. Essa questão higiênica é diferente da nossa, realmente, entendeu? Eles têm uma E na liga de lá, eram quantos times? Como é que 18. foi o seu trabalho lá? Qual que era a expectativa de quem te contratou? O que eles falavam? A gente quer ficar aqui no meio da tabela. Como é que foi? Não, eu tinha essa vontade de vivenciar um trabalho fora do país, né? E aí, o clube que eu fui era um clube de... Ele trabalhou fora do país também. Sacoleiro. Sacoleiro. Precisa de dinheiro, né? Adolescência ali. Desculpa te interromper. Era um time de investimento moderado, é considerado a 13º investimento na liga, né? Mas a gente fez uma temporada muito boa, tinha bons jogadores na minha equipe, tinha jogadores que tinham brasileiros na minha equipe, o Jajá, que jogou no Flamengo, o Kleberson, o Atlético Paranaense, Tuan, Lucas Frigeri, Dalberto, Júnior Brandão, e tinham jogadores, tinha um jogador do México chamado Rivera também.
E as coisas foram acontecendo bem, foi um grupo que se entrosou, a gente ganhou força e a gente conseguiu botar o time na semifinal e na final da competição, porque esse Caramba, ano... muito além da expectativa. Foi muito além. Esse ano, esse ano que eu fiquei lá, era a competição que não foi pontos corridos. Ela classificou 4 para fazer semifinal e final. Agora voltou a ser pontos corridos lá, né? Mas foi realmente muito além do que a gente imaginava chegar. Eu costumo brincar assim, quem quer trabalhar vai para lá, porque eles não dão muito valor ao staff grande, as estruturas de CT, elas não são boas, para ter uma ideia. Eu treinava... na maioria das vezes no estádio que eu ia jogar, né? Eu não tinha um campo, como eu falei, eram 2 cidades. Centro de treinamento. Um centro de treinamento. Para Mecaçã tinha um centro de treinamento que eu falei, não dá mais para treinar aqui. A gente conseguiu fazer parte da pré-temporada, porque o chão parecia um concreto muito duro, os jogadores reclamando em tornozelo, joelho. A gente teve que sair para o outro, que era uma cidade chamada Surabaya, que aí tinha um estádio e a gente treinava nesse estádio, que tinha um pouco mais de estrutura pra gente. Mas eles não dão, a maioria não dão. É um futebol que está desenvolvido, que tem dinheiro, que tem investimento, mas que eles ainda não se atentaram que eles precisam montar bases mais fortes, né? A Indonésia tem dificuldade na base, de montar campeonatos de base. São 2 divisões praticamente, a Série A e a Série B. A Série B, se não me engano, tem 14 é tipo times. como quando o Zico iniciou no Japão. Os caras são da fábrica, iam jogar ou... Não, hoje não mais. Você disse que não tem uma base no sentido... Não, eles começam muito já mais maduro. Jogador com 24, 25 anos lá, pra eles é muito novo, pra ter uma ideia. Eles agora são todos eles profissionais já, entendeu? Existe um investimento no futebol grande, tem dinheiro para investir, os clubes têm capital, sabe? Mas eles ainda não se profissionalizaram como deveriam, como a gente hoje está acostumado a ver no Brasil. Desculpa, que no passado não muito distante, nós também não tínhamos grandes CTs. Hoje em dia, as pessoas entendem a importância de você ter um grande CT para base, para você, porque é muito mais barato você montar e você começar a fabricar, você vai ter retorno competitivo e retorno financeiro, caso você venda. Então lá eles ainda não conseguiram, né? Agora podem 6 estrangeiros, na época que eu estava lá podia 5, agora podem 7 estrangeiros. Então, assim, estão aumentando o número de estrangeiros, então dificulta ainda mais para o desenvolvimento dos jogadores de lá. Mas é um centro que, cara, que dentro dos 10 anos vai estar muito, muito forte o futebol lá, porque eles querem investir no futebol. Eles querem investir mais e mais no futebol. E o povo gosta? O povo gosta. O povo gosta de assistir, tem clubes... como aqui, tem clubes de massa, tem clubes de muita torcida e clubes nem tanto, clubes que foram comprados, que mudaram de cidade, enfim, né? A gente vê aqui também, né? A gente vê equipes aqui de interior que não tem tanta torcida e outras que tem muito, é muito parecido. Tem clubes lá que tem muita torcida, muita mesmo. O que você viu de mais estranho, assim, socialmente falando? Que eu estava assistindo uma vez um documentário, o Guardiola, né, que ele citou aqui agora... O Guardiola jogou no Dourados de Sinaloa, que era a terra do El Chapo. E numa época assim horrível, realmente aparecia 5, 6 mortos em cada esquina por causa do tráfico. O Maradona também treinou esse time, o Dourados de Sinaloa, e eles apontam assim, muitas particularidades tal. Tem alguém que vai treinar de cavalo, que vai cheio de balão? Tem alguma coisa assim que você falou... Muito diferente. Não. O que é muito diferente é que às vezes você vê 5 numa moto. 5 pessoas. Sem capacete. Não, isso é verdade, Chegou lá, o primeiro... Olha lá, a defesa tá chegando. A linha de defesa. Não, os jogadores... Aqui é proibido o jogador andar de moto, né? Sim, no contrato, inclusive. Lá não, lá é proibido o jogador andar de carro. Os caras tudo tem moto. Tô falando... A família sai da maternidade com o pai, a mãe e a criança que acabou de nascer no colo da mãe, na moto. Se tu esbarrar numa moto lá, se tu bater numa moto lá, tu tem que tomar muito cuidado pra tu não apanhar, porque é uma coisa assim absurda. Você tem que... E eu cansei de ver realmente pai, filho, mãe, filho no colo e filho atrás. E numa moto pequena. E eu que achei... natural, isso é natural. Aqui no Brasil, um cara carregando 3, 4 bujão de gás na moto, eu já achava estranho. Tu viu o cara carregando um cavalo? Família. Tu viu o cara carregando um cavalo esse dia na moto? Não, tinha um cavalo atravessado na moto. Ô, Maurício, uma pergunta assim, você trabalha os jogadores na base e ali às vezes por 1, 2, 3 anos, e aí de repente esse menino ele sobe pro profissional
E aí a revelação dele é atribuída ao treinador vigente. Você não fica puto com isso, não? Pô, essa é boa. A revelação é quem bota pra jogar no profissional pela primeira vez. Esse revelou. Então, A gente ajudou a formar. Quem revelou foi o que botou na vitrine pela primeira vez. É igual o Kaká, lembra? O Kaká jogou a taça mas São Paulo. o trabalho árduo é Eu também seu. já revelei alguns jogadores, então tá tudo bem. Eu já no Você Vasco, você já no teve Vasco, dos dois lados, no né? Vasco, o Aguinaldo e o Bruno Gomes, o Bruno Marlon. O Aguinaldo? Aguinaldo foi o O Aguinaldo, aliás, que chegou a ser, se eu não me engano, um dos 3 jogadores mais velozes do mundo. Ele alcançou 36 O quilômetros. primeiro jogo profissional foi eu que botei, o Marlon também, lá. O Wesley, lateral direito do Flamengo, O primeiro jogo foi eu que você botei. jogou com... O Peck foi Mateuzinho, eu dirigi foi você? o Vasco, né? Eu dirigi o Vasco em 2022 na O Série Peck B, tá né? fazendo sucesso nos bem, Estados né? Unidos. Tá muito bem nos Eu Estados tava Unidos. vendo os jogos dele. Ele marcou 2 gols no último jogo. Ele é que eu muito vi. habilidoso, jogador muito habilidoso. Muito bom mesmo. Bom É jogador. aquele caso que a gente tá conversando, né? O Wesley saiu do Corinthians pressionado. O Peck saiu do Vasco muito pressionado, Muito, né? muito. Pegavam muito no pé dele. Até recentemente o ex-técnico do Vasco falou: os nossos talentos estão fazendo sucesso lá fora e saíram daqui devastados, né? Saíram daqui muito pressionados. Mas é coisa de time grande também, não tem... É, pressão cultural, tem a controle, gente é né? muito grande, a pressão aqui é muito grande. E qual que é o próximo passo agora? Você foi campeão no RB Bragantino. Se você comentou com a gente fora do ar que não vai ter mais essa... Vai descontinuar Vai o descontinuar Sub-23. o Sub-23. E qual que é o próximo passo? Você tem muitas sondagens de dentro do país, fora do país, porque um técnico campeão na base, ele deveria, teria obrigação de ter muito E valor. treinou os profissionais do Flamengo Sim, também. E foi bem. Eu tive a oportunidade de treinar interinamente profissional do Flamengo, né? Profissionalmente, realmente fui contratado pelo Vasco para treinar o Vasco. E esse ano na Indonésia também, né? Profissional. Então, assim, eu só aceitei voltar para o Brasil. Eu tinha propostas para continuar na Indonésia, mas eu só aceitei voltar porque não era o 23 não é um clube que a gente uma categoria que a gente chama de base, porque você trabalha com atletas profissionais, disputa campeonatos profissionais, era a Copa Paulista, era a Série A3, então era um campeonato profissional. Então, eu não me vejo hoje, nesse momento, voltando para uma equipe de base. Eu tive alguns convites para voltar para Sub-20 e eu não quero. Eu tenho recebido sondagens e sei que o meu nome tem sido falado em alguns clubes, mas eu ainda tenho um contrato com o Red Bull, eu preciso ainda conversar com o Bragantino para definir como vai ser a minha vida lá, né? Mas eu estou muito tranquilo porque eu não tenho a menor dúvida que alguém vai estar me contactando aí para a gente conseguir fechar alguma coisa. O que afiança, é isso? Afiancia, isso é o seu trabalho. Te agradeço. É o seu trabalho que é muito bom. Obrigado. André, obrigado. Obrigado, Eu Maurício. te agradeço. Muito obrigado. É um prazer. Maurício, Prazer, obrigado. Jorge. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Não é qualquer um que aceita vir num lugar tão complicado, né? Tão difícil, com gente tão desagradável, começa da nossa produção. Eu dava risada em casa, agora Pessoas horríveis. Mas muito obrigado. Cuidado muita com essa sorte. produção, né, Diguinho? Eles provocam. Roubaram o relógio do Roubaram o relógio de um convidado. Cuidado. A Fernanda Maia veio aqui. Né, ela saiu daqui muito nervosa, porque tem alguns palmeirenses aqui que provocaram ela o tempo inteiro. Importunaram. Né, capitaneados aí pelo Cezinha, um cara perigoso. Cuidado, esse jeitinho dele, todo cabelinho arrumado. Esse cara é Isso é problema. vagabundo, viu? Isso é vagabundo. Bom, gente, muito obrigado. Maurício, muito obrigado. Muita sorte para você. Você é um cara demais. É um cara que demonstra que realmente tá no futebol de uma forma bem consistente e com bons trabalhos, principalmente. Na outra quarta-feira, a gente está de volta com mais Ninho da Coruja. Acompanhe a programação do SBT. Tchau, Brasil!